pró-americana, assim como eu também não sou anti-americana, mas quero ser tão realista quanto possível naquilo que vou dizer. Falando um pouco do que se passou antes daqueles célebres anos 20, que foram de apogeu pró-africano-americano, mas já agora também pode-se desde já acrescentar que foram só 10 anos, mais ou menos, e também durante esses 10 anos eles tiveram situações não muito agradáveis. Mas anteriormente as coisas tinham sido realmente más. Tinha-se atravessado aquele período de 1890 a 1920, que alguns consideraram como the nadir of race relations, em que realmente a situação do africano-americano era muito má, na medida em que o imperialismo europeu tinha atingido o seu máximo, as teorias de Darwin estavam muito em voga, como tal, a raça negra era considerada como inferior. Entretanto, pós-guerra civil, eles conseguiram recuperar um pouco, graças ao período da Reconstruction, que medeia entre 1865 e 77, em que conseguiram participar nos governos, em que conseguiram ter direito ao voto, mas em 1890 já o Mississippi, que foi o primeiro estado, depois logo seguido de outros, conseguiu através das 3 cláusulas retirar-lhes esse direito. Foi estabelecida a célebre, entre aspas, a legislação de Jim Crow, que separava brancos e negros na vida pública e até mesmo na vida privada, uma vez que, como sabem, os casamentos interraciais não eram permitidos. Entretanto, houve também a decisão de 1896, a decisão Plessy, que estabeleceu o sistema de separate but equal. São tudo momentos negros para os africano-americanos. Entretanto, chegamos ao período da Primeira Guerra Mundial e eles pensaram que as coisas iam mudar, até porque estiveram na Europa a combater como soldados, e eu sublinho, americanos, mas em batalhões diferenciados, combatendo pelos ideais da democracia. E eles pensaram que, uma vez regressados aos Estados Unidos, a situação teria melhorado. Só que não foi isso que aconteceu, até porque havia uma grande competição e, entretanto, eles tinham saído do sul, tinham vindo para o norte, quer para se estabelecer no norte, quer, portanto, foram para a Europa combater. Havia uma grande competição entre os brancos e os africano-americanos por empregos, por casas. É novamente um movimento de desilusão e, por exemplo, é uma altura em que até no norte essa discriminação, essa segregação já existia e, por exemplo, nem sequer Josephine Baker, que era uma artista mundialmente famosa, era bem aceita em Nova Iorque. Portanto, se ela não o era, como é que poderiam ser os outros? Houve, inclusive, um ressurgimento do Ku Klux Klan, nesta altura, porque em 1919 houve aquilo que ficou conhecido como o célebre, entre aspas, novamente, Red Summer, dados os motins raciais que eclodiram na altura. Se é verdade que eles tinham vindo para o norte e a situação era diferente da do sul, não havia os sinais de colored and white, só que podia não haver uma segregação de jure, mas havia uma segregação de facto. Continuavam a ser perseguidos pela sua invisibilidade, pela sua namelessness e a sua autoestima, a sua confiança estavam naturalmente num patamar muito baixo.